Fala galera, estamos com mais um vídeo, iniciando mais uma série de mensagens. Hoje, a série de mensagens que estaremos iniciando é sobre frases bíblicas. Ao longo dessa série de mensagens que iremos iniciar a partir de agora, será retratado várias frases bíblicas, vários versículos bíblicos e os seus significados. Versículos que muitas vezes são difíceis de interpretação, versículos muitas vezes que muitas pessoas fazem confusão com o seu significado, que existem muitos erros teológicos sobre os seus significados. Então, por isso, estou iniciando essa série de mensagens. E hoje iremos falar sobre um verso que é: se o Senhor, ou uma frase que é: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos lá? Essa frase está lá em Salmos 127, o verso 1, que vai dizer assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, mas o que exatamente significa esse versículo? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se também não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então a gente tem que entender que esse salmo, primeiramente, é um salmo de Salomão e é um cântico de peregrinação. Existem alguns salmos que são chamados de salmo de romagem ou salmos de peregrinação, que é o salmo de 120 ao 134. Esses salmos eles eram cantados quando as pessoas vinham, os judeus vinham, os israelitas vinham de outras cidades para Israel, para as festas judaicas, para ali comemorar alguma festa judaica. Então, a caminho, quando eles iam para esse trajetório até Israel, até chegar em Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. Então, a primeira coisa que a gente aprende é esse contexto, que é o Salmo de Salomão e é um cântico de peregrinação. A segunda coisa é que a gente tem que entender que naquela época as cidades eram muradas, ou seja, uma forma da cidade ser segura, uma forma de mostrar segurança para aquela cidade eram os muros da cidade. Porque se a cidade já existia muros, você não conseguia acessar a cidade, a não ser se você tivesse alguma autorização para entrar na porta da frente. Se você não tinha autorização, era muito difícil você adentrar a cidade. Então, as cidades que eram muradas, elas traziam ali um certo tipo de segurança. E uma outra coisa é que as cidades eram muradas e existiam sentinelas, existiam vigias, existiam guardas em cima dessas muralhas. Então, toda cidade que era uma cidade forte, uma cidade poderosa, existiam essas muralhas em volta da cidade para proteger a cidade. E em cima dessas muralhas existiam sentinelas. E essas sentinelas nos muros, em cima das muralhas, eram para guardar a cidade e para avisar se vinha algum inimigo, se vinha alguma pessoa para atacar a cidade, se alguma pessoa estava chegando perto da muralha, se algum soldado mesmo, até amigo, estava chegando ali perto para eles abrir as portas ali da cidade. Então essa sentinela era muito importante, porque se a sentinela errasse, se a sentinela dormisse ali em trabalho, toda a cidade poderia ali entrar numa guerra e ser derrotada. Então o trabalho de uma sentinela era muito importante. E também um outro fato que eu quero falar sobre esse texto, que é a palavra Senhor. Se vocês repararam, a palavra Senhor, a gente voltar aqui no texto, a palavra Senhor, ela está em negrito, ela está em caixa alta. Algumas versões da Bíblia, principalmente a NVI, a Almeida, acho que não tanto, mas principalmente a NVI, essas versões mais novas, mais atuais, elas vão trazer algumas vezes a palavra Senhor em caixa alta ou em negrito, ou de uma forma que destaca ali Senhor. Por quê? Porque quando está trazendo essa palavra Senhor, não é o Senhor no caso de Adonai. Algumas vezes, quando Jesus vai falar algumas frases da Bíblia, vai dizer Senhor, Senhor. Por que Senhor, Senhor? Quando a gente vai pegar no original, a palavra no original está usando assim, Senhor, Senhor, mas na verdade é Adonai e Yahvé. Ou seja, Adonai, o Senhor mesmo, e Yahvé é o próprio nome de Deus. Então, quando é trazido para nós essa palavra Senhor em caixa alta, não é a palavra Adonai, não é a palavra Senhor, mas é a palavra
Yahvé, que é o próprio nome de Deus. Então, quando fala aqui, se não for o Senhor, se não for o Yahvé, se não for Deus, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O que esse texto quer trazer para nós? Que a importância de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus não somente é soberano sobre todas as coisas, mas também esse texto vai falar sobre a inutilidade do esforço humano. Então a gente já viu, já entendeu que esse salmo é um canto de peregrinação, que existiam ali muralhas que protegiam a cidade, que existiam sentinelas ali em cima da cidade, que tá ali dizendo, o texto está ali dizendo Senhor, mas está trazendo o próprio nome de Deus, o próprio nome pessoal de Deus, e esse texto também ele quer dizer sobre a questão da soberania de Deus e a inutilidade do esforço humano. Ou seja, se Deus não for construtor da casa, se Deus não estiver no processo, em vão você constrói. Se Deus não guardar a cidade, não adianta colocar sentinela. Se não for Deus que for proteger a cidade, você pode colocar milhões de sentinelas no muro para avisar que a cidade ainda será destruída, a cidade ainda será derrotada. E foi isso que aconteceu com a antiga Jerusalém. Antes da Jerusalém se tornar Jerusalém, era uma cidade dos jebuseus, que era um povo ali muito forte e era um povo ali que eles confiavam muito ali na sua cidade, que eles confiavam muito ali em suas muralhas. E várias vezes eles tentaram invadir ali o povo, aquele povo, né, a cidade daquele povo, e não conseguiram porque eles tinham uma muralha ali muito forte, muito difícil de penetrar. Porém, chegou um soldado, né? Chegou Davi ali com seu soldado e ele conseguiu adentrar a cidade, ele conseguiu invadir a cidade, ele conseguiu destruir aquele exército e fez daquela cidade, daquela muralha, a conhecida Jerusalém. Ele fez ali a capital ali do seu exército. Então, por mais que tenha uma cidade muralha, uma cidade murada, uma cidade fortificada ali pela força dos braços. Se não for Deus que estiver ali trazendo força, trazendo ali um cuidado sobre aquele povo, sobre aquela cidade, sobre aquela nação, inútil será você se guardar. Assim como foi dos jebuseus ali. Eles não puderam vencer ali o exército de Davi, porque Davi contava com o próprio Deus. Então, porque Davi contava com o próprio Deus, ele confiou em Deus, ele conseguiu invadir uma cidade ali que era impenetrável. Ele conseguiu derrotar uma cidade ali que muitos não derrotavam antes. Então, muito antes de a gente colocar nossos esforços humanos, tem que perguntar, será que é a vontade de Deus disso? Será que Deus quer isso de nós? Então, antes de colocarmos nosso esforço humano, tememos o quê? Contar com a soberania de Deus. Aí sim, com a soberania de Deus, devemos ter sim nos esforçar, devemos sim agir, devemos sim ter as nossas ações. Mas ações sem a vontade de Deus serão ações que nada irão valer. Mas ações com a vontade de Deus vale tudo. Então, que a gente fique claro o que esse texto significa. Espero que você tenha entendido. Se você não ficou claro e tudo isso que eu falei, se não ficou claro esse texto, deixe aí as suas perguntas, suas dúvidas. Não se esqueça também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe muito a sua vida.